Olá, meu nome é Romonique Oliveira, sou teólogo, escritor e professor de teologia. E nesse vídeo quero te ensinar sobre o objeto de estudo da teologia. O estudo teológico tem como principal objetivo a investigação sistemática e racional da revelação de Deus ao ser humano. Essa revelação divina é entendida como o meio pelo qual Deus se manifesta e se dá a conhecer à humanidade, tendo a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada como a única regra e suficiente fonte de fé. Um dos principais focos do estudo teológico é compreender a natureza, os atributos e as ações de Deus ao longo da história, fundamentado firmemente nas Escrituras Sagradas. Isso envolve não apenas o entendimento profundo dos textos bíblicos, mas também a análise da forma como Deus se revela por meio da criação da história da igreja e da experiência vivenciada. Além disso, a teologia busca entender as implicações práticas dessas verdades divinas reveladas na palavra de Deus para a vida dos indivíduos e da igreja. Ou seja, o estudo teológico visa não apenas o conhecimento abstrato sobre Deus, mas também a aplicação deste conhecimento, baseado nas Escrituras, para orientar a fé e a prática cristã. Nesse sentido, a teologia também se dedica a investigar as doutrinas cristãs, as tradições das igrejas e a interpretação correta dos textos bíblicos e a compreensão da relação entre Deus e o ser humano, tendo sempre a Bíblia como única e suficiente regra de fé. Sendo assim, o objetivo é estabelecer uma compreensão sólida e coerente da revelação divina, a fim de fortalecer a fé, guiar a vida moral e espiritual dos cristãos e promover uma melhor compreensão da vontade de Deus para a humanidade. Dessa forma, o estudo teológico visa promover um conhecimento profundo e fundamentado sobre Deus e sua relação com o mundo. Com base na palavra de Deus como única regra e fonte de fé, precisamos tê-la como uma orientação espiritual e ética para a nossa vida cristã. A teologia, como campo de estudo acadêmico e disciplina científica, tem Deus como seu objeto central de investigação. Mais especificamente, a teologia se dedica a pesquisar, compreender e explicar a revelação divina, ou seja, as formas pelas quais Deus se manifesta e se dá a conhecer à humanidade. Essa revelação de Deus pode se manifestar de diversas maneiras, e a teologia procura estudá-la de forma sistemática e rigorosa, sempre tendo como base fundamental a palavra de Deus. E isso faz com que possamos entender a revelação especial de Deus de forma verdadeira e certa. A palavra de Deus é considerada a principal fonte de conhecimento teológico, pois nela Deus se revela de forma especial. Os teólogos se dedicam ao estudo minucioso dos textos bíblicos, buscando compreender a natureza, os atributos, as ações e o plano de Deus, bem como sua relação com a humanidade. A interpretação correta das Escrituras como base em princípios hermenêuticos sólidos é crucial para o desenvolvimento da teologia. A teologia também tem a criação como a sua fonte de inspiração e entendimento sobre Deus. O mundo natural, com sua beleza, complexidade e ordem, é visto como uma revelação geral da existência e dos atributos de Deus. Através da contemplação e da análise científica da criação, os teólogos buscam obter um conhecimento mais profundo sobre as características do Criador e sua vontade. Essa perspectiva teológica sobre a criação
se integra com outras áreas de conhecimento, como a filosofia da religião e a teologia natural. Outra base também de experiência é a história da igreja. O desenrolar da história da comunidade cristã, com seus eventos, líderes, doutrinas e tradições, é considerada uma fonte pela qual Deus se revela ao longo do tempo. A teologia analisa essa trajetória histórica, buscando compreender a atuação divina na história humana e as lições que podem ser extraídas dessa experiência. O estudo da história da igreja auxilia na compreensão da identidade, da missão e do desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. Sendo assim, a experiência religiosa também é um campo de estudo da teologia. As vivências espirituais, individuais e coletivas dos cristãos, suas práticas de adoração, oração e piedade, são vistas como testemunhos da presença e da ação de Deus na vida das pessoas. A teologia se dedica a estudar, a compreender as manifestações da fé, da espiritualidade e da experiência religiosa dos fiéis, buscando extrair um conhecimento profundo sobre a natureza da relação entre Deus e a humanidade. Portanto, o objeto e também o objetivo de estudo da teologia abrange tanto a revelação especial de Deus contida nas Escrituras Sagradas, quanto as diversas formas de revelação geral encontradas na criação, na história da igreja e na experiência religiosa. O objetivo final é obter um conhecimento cada vez mais profundo e abrangente sobre o ser, os atributos e as obras de Deus, sempre tendo a palavra de Deus como a única regra e suficiente fonte de fé. Espero por você na próxima aula.